Oi, oi, Denise! Tudo bem? Hoje, primeirona aqui, hein? Oi, gente! Newyorkina, Pati, maravilhosa! Oi, Valéria! Tudo bem? Dorinha! Minha parceira diária! Dorinha! Ai, gente! Dá pra não acabar a quarentena nunca? Pra gente ficar sempre se ligando por aqui, se conectando por aqui. Olha, a Karen já entrou. Já vou colocá-la aqui comigo. Bem-vindas, gente. Eu quero aproveitar antes de pôr a Karen aqui no ar, só para dar um oi, Silvia Berger. Só para dar um aviso aqui, que essa é a última semana de programas diários. A partir da próxima semana, esse programa de entrevistas vai acontecer uma vez por semana, todas as terças. E eu estreio um programa novo, às quintas, no Facebook, onde eu vou mediar um tema com vários convidados toda semana. Estreia dia 18. E de primeira mão aqui para vocês, um dos primeiros convidados a confirmar a presença na estreia é o CEO do Grupo Boticário, Arthur Greenbaum. Então, a partir de semana que vem, às terças, a gente se encontra aqui no Instagram e às quintas a gente se encontra no Facebook com outras pessoas incríveis e maravilhosas, compartilhando conhecimento, inspirando a gente nessa fase nova aí da nossa vida e do novo mundo. E agora chega de falar sozinha, vamos chamar a minha convidada de hoje, Karen Shapiro. Oi, Rose, Andréia, Mauro. Mauro entrou. Oi, Karen. Bom, dá para escutar direitinho? Dá. Você tá me escutando? Sim, tudo bom? Tá. Tudo bem. Deixa eu só ver meu enquadramento aqui, que eu sempre corto minha cabeça. Acho que eu vou entrar 500 vezes no ar nesse negócio e não vou acertar nunca. Oi, Jaques, tudo bem? Obrigada. Depois, sabe, Karen, isso aqui vai para o GTV sem os comentários. Aí sabe o que acontece? Parece uma louca, falando com pessoas que ninguém tá vendo. Mas, enfim, bem-vinda aqui. Nós temos muita conversa aqui hoje. Vou economizar meus comentários desnecessários. E eu sempre faço duas apresentações do meu convidado. Um é o motivo pelo qual eu quis trazer a pessoa aqui. Pessoal. Tudo no pessoal aqui, gente. E segundo, eu trago o CV da pessoa, né? Porque ninguém vem aqui falar sem ser bom no que fala. Mas, eu estava até perguntando pro meu marido, ele também não consegue lembrar. Mas eu lembro uma vez, acho que faz 2 anos, 3, não lembro. A gente estava voltando de uma viagem, Karen, e eu estava, né, passeando na rede social no carro, e de repente eu vi um post seu, um texto que você escreveu. Acho que era sobre você cozinhar com os seus filhos, e eu que sou super, né, dessa coisa de cozinhar com os filhos. E assim, eu falei, puxa, olha que legal, como ela escreveu, como ela escreve bacana. E desde então, eu sempre segui teus posts, teus textos. Assim, são poucas as pessoas que a gente vê com tamanha sensibilidade e capacidade de expressar de uma forma simples, simpática. Eu só sei expressar. Nem tão simples, nem tão simpática quanto você, mas aquilo me chamou muita atenção. E desde então eu venho realmente sentindo uma conexão com você em termos de valores, em termos de visão de vida. Te admiro muito e esse é o motivo 1 de você ter sido convidada hoje aqui. O motivo 2 é porque realmente uma pessoa assim só pode ser uma boa profissional. A Silvia Berger, que trabalha com imagem, aí deve saber explicar isso melhor. Depois, um outro dia, ela explica pra gente, né? Mas você não consegue ser uma pessoa tão boa e não ser um profissional bom, é impossível. Então, eu, por algumas matérias, ou enfim, alguns posts que eu vi você falando do assunto de longevidade, eu gostei muito, percebi realmente que você tem um olhar muito clínico, apurado, técnico, sobre um tema que hoje é central na vida de todos nós, né? Todos nós estamos envelhecendo
Então, a Karen é psicanalista de adultos e adolescentes, palestrante e mediadora, membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise, formada pela GV, mestre em psicologia pela PUC, especializada em tendências e comportamentos. Voluntária da área cultural do Clube Hebraica e YPO Spouse. O que é o YPO Spouse? Você me conta daqui a pouco. Mas bem-vinda, obrigada por aceitar o convite. Eu tentei uma vez, não deu certo, fiquei frustrada. Aí fui atrás de outra pessoa, não deu certo. Falei, não custa tentar de novo, porque eu queria tanto que fosse você. Então, olha, o universo conspirou a favor. Bem-vinda, obrigada por aceitar o convite. Olha, Estela, eu sempre te admirei, também nos teus posts, também no teu trabalho. E a gente nunca se encontrou pessoalmente, quer dizer, acho que a gente se cruzou por aí, não é mesmo? E a Uma gente se loucura, cruzou, o que já é uma grande coisa, né? Então, a admiração é recíproca. Eu também gosto muito das tuas colocações, da maneira como você é honesta, sincera, como você se expõe. Eu acho que a gente está precisando no mundo, né? A gente está precisando de gente de verdade. Gente de verdade, verdade verdadeira mesmo. Concordo com você. Então, como a gente tem muita coisa para falar sobre o tema, eu só quero que você conte um pouquinho, Karen, da sua trajetória, porque para você chegar na psicologia, na psicanálise, na psicologia clínica, nos temas longevidade, você teve uma outra história antes disso, que eu acho importante as pessoas conhecerem esse seu lado, assim, do mundo corporativo, né? Eu sei porque acompanho você, então também sei de orelhada. Na verdade, não sei direito. Qual foi essa trajetória que antecede aí os seus passos de terapeuta, psicanalista? Então, existem caminhos incertos, né? Na realidade, eu sempre fui estimulada pela minha família para trabalhar em business. E acabei indo por esse caminho como algo natural na minha vida. E eu fiquei 10 anos trabalhando em multinacionais, eu me formei na GV, meu irmão também fez GV, era uma coisa que eu desejava muito. Eu tenho um irmão bem mais velho do que um, só em dois. E eu queria seguir esse espaço, ser executiva, etc. Achava bacana, outra. Ai. E acontece que eu fui por esse caminho, trabalhei 10 anos em marketing na Unilever, entrei como trainee, trabalhei com marcas importantes, Margarinas, Doriana, Claybon, Bessel, depois trabalhei com trabalhei com Knorr, e na realidade eu olhava para frente, eu sempre fui uma pessoa de olhar para frente, eu me perguntava assim, mas eu quero ser diretora de marketing? E eu não me via fazendo isso, apesar de mandar bem, entre aspas, eu ia bem, mas não era meu desejo. E na realidade, quando eu tinha 29 para 30 anos, eu engravidei do meu filho e decidi fazer uma guinada na minha vida. Então vieram muitas coisas novas. Desde a maternidade, eu pedi demissão e eu passei a estudar psicanálise. Eu fui fazer minha formação no SETS, foram 4 anos. Depois eu fui fazer mestrado na PUC. Hoje eu tô na... Você fez isso quando nasceu seu primeiro filho. Você foi estudar quando nasceu seu primeiro filho, é isso? Exatamente. Eu falei, não, agora vai ser a hora de fazer uma mudança radical na minha vida. E por que você foi para a psicologia? Por que você escolheu esse caminho? Na verdade, eu comecei a fazer terapia. Eu sabia que tinha não estava legal. E eu fui procurar o processo terapêutico e eu fiquei apaixonada pelo processo. E me fez tão bem, que um dia eu cheguei para minha analista e falei, sabe o quê? Eu quero fazer exatamente o que você faz. Essa terapeuta é boa, minha filha. Eu falei, e foi tão revelador. Eu pude falar e me escutar sobre coisas que eu nunca tinha falado e nunca tinha me escutado. E eu na verdade, você vem de um mercado mais agressivo, não? Como é que era para uma pessoa que tem essa sensibilidade apurada ter vivenciado por tantos anos uma profissão que é muito competitiva, que tem um clima tenso, né? Então, na verdade, assim, na área de marketing tinha uma coisa bacana, porque a marketing, ele estuda o comportamento do consumidor. Então, isso sempre me fascinou. Quais são as tendências, quais são os comportamentos? E eu adorava isso, né?
Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu acho que a vivência numa empresa, numa multinacional como a Unilever, foi incrível. Quer dizer, eu aprendi tantas coisas, foi uma bagagem para o resto da minha vida, que eu levo para mim até quando eu atendo um paciente. Porque eu sei do outro lado o que acontece, então eu tenho o lado da prática, eu sei como é que puxam o tapete, eu sei as coisas que rolam, eu sei como é difícil galgar uma posição, então isso eu carrego comigo. Aprendi muitas coisas, né? Mas tinha uma coisa curiosa: as pessoas sentavam na minha mesa e não saíam nunca mais. Elas vinham conversar comigo e de repente eu virava psicanalista, psicóloga de um monte de gente. Eu falei, nossa, que curioso, né? Tem alguma coisa aí que está rolando que eu não sei muito bem o que que é. E eu falei, sabe o quê? Eu vou estudar isso aí e vou seguir outro Gente, caminho. mas eu vou te falar sobre Gabi, nós temos um processo muito parecido. Assim, que engraçado. Eu entendo exatamente. Eu acabei indo nessa direção de trabalhar com pessoas porque eu falava, não é possível, a pessoa sempre. Eu vou tratar de assunto, a pessoa sempre começa a contar da vida dela, se abrir, um monte né? É incrível. Eu falava, eu não perguntei, né? Parece que atrai mesmo algum tipo de confiança. Mas sabe o que eu acho, Karen? Vê se você concorda comigo. Eu acho que as pessoas que sabem escutar bem, que escutam o outro de verdade, que é o que falta hoje a escuta, né? Eu acho que automaticamente as pessoas têm vontade de se abrir, contar. É aquela coisa assim de prestar atenção mesmo no que o outro está falando, né? E acho que É, daí isso te levou para a psicologia. eu acho que isso vamos dizer, é uma característica que não é muito ensinada. Quer dizer, eu não sei o quanto que você nasce com isso, mas na verdade as pessoas estão cada vez menos pacientes para escutar o outro. E isso é uma perda nos relacionamentos, porque você, ah, enfim, perde a oportunidade de entender o que o outro está sentindo, o que o outro está passando, enfim. Mas é Excelente. o Aí, caminho. aí você foi para fez, se formou, enfim, fez especialização, mestre em psicologia, fez especialização em tendências e comportamentos. E aí, como é que você se interessou pela área do envelhecimento, da longevidade? Como é que foi? Eu sei que você atende crianças, adultos em geral, mas eu percebo que você tem realmente um olhar mais apurado para esse tema. Como é que isso aconteceu também? Como eu te falei, quer dizer, eu sou muito curiosa de perceber as mudanças. E a questão da longevidade, ela está gritando. Ela grita no nosso país, ela grita na Europa. Quer dizer, não tem como a gente não pensar sobre isso, porque nós aqui estamos sendo afetados por uma mudança no mundo de comportamentos. Quer dizer, hoje as pessoas já estão vivendo até 90 anos. A nossa geração talvez chegue até os 100. Já tem estudos, Estela, que falam que uma criança de 8 anos hoje, que mora no Japão e nos Estados Unidos, em países desenvolvidos, hoje tem uma perspectiva de viver até os 110 anos. Então, assim, é uma mudança enorme, porque os nossos avós, vamos dizer, adoro o seu avô, eu Pelo acompanho. amor de Deus, não fala nada muito sensível. Entre em pânico. Nossos avós, os meus pelo menos, que eram mais velhos, ou bisavós, eles tinham uma perspectiva de viver até os 60, 65, 70 anos. Hoje mudou completamente. Hoje o mercado de consumo desse grupo cresceu enormemente. Quer dizer, o mundo mudou e a gente vai ter que se preparar. Não só olhar para fora, quais são as oportunidades que tem por aí, mas também para a gente. Como é que a gente vai viver tanto? O que a gente vai fazer da nossa vida? Se as Ah, pessoas... eu sei. Pode me deixar viver 150 anos, minha filha, que eu sei o que eu vou fazer. Pode deixar. Só deixa eu viver 150, que o resto eu faço. Pois é, Mas esse é um grande desafio, porque muita gente não sabe o que fazer. E olha, é curioso, porque como eu trabalhava em multinacional, eu via, isso também, pessoas que sentavam na minha mesa, pessoas de 55, 60 anos, contando que iam se aposentar e não sabiam o que iam fazer da própria vida. E não sabiam mesmo, porque a vida tinha sido toda em torno de uma profissão ou em torno de uma carreira, uhum. e as pessoas estavam aflitíssimas. E é real. E assim, a ideia de aposentar, eu não sei se você sabe, mas a palavra aposentar vem de aposentos. É voltar para os Ah, aposentos, para o quarto.
A ideia do pijama, né? A gente tem que quebrar isso. Não existe mais isso. E os estudos mostram, eu li muitos artigos sobre isso, de economistas, de psicólogos, pessoas nos Estados Unidos, da Europa, que falam o seguinte: as pessoas vão ter que trabalhar até os seus 70 anos, né? 70 e poucos anos, porque senão não vai dar. Quer dizer, se eu vou viver até os 100, eu vou ter que fazer um pé de meia para dar conta desse final de vida. Ai, meu Deus. Esse é um fato e é real. A gente já vê, eu assisto de camarote, muitas famílias em que os pais e os avós estão começando a se descapitalizar, vender apartamentos para poder viver, para poder pagar suas contas, porque não estavam preparados para viver tanto. Isso é real, hoje. Eu quero aproveitar e começar, assim, já me aprofundar um pouquinho mais no tema. Eu acho que você viu que eu criei uma enquete hoje de manhã, perguntando para as pessoas se elas gostariam de viver mais de 100 anos, né? E eu tive dois resultados diferentes, quero passar para você analisar. No Instagram, 71% das pessoas sim gostaria de viver mais de 100 anos, 29% não. No meu Facebook já mudou um pouco. 66% gostariam de viver mais de 100 anos e 34% não. Achei curioso, talvez porque o público do Facebook seja mais velho. Agora, antes de você analisar isso, as pessoas querem viver mais de 100 anos ou não, como trazer qualidade de vida para você querer viver 100 anos ou mais, eu tenho uma pergunta curiosa para fazer para você. Qual é a nomenclatura correta para se falar de idoso? Terceira idade? Velho? Idoso? Como é que fala? Que eu estou conversando com você aqui, que estou com medo de usar qualquer termo aí que, sabe, ai, ai, ai. Então, é muito interessante para as pessoas saberem também. Vamos falar sobre que grupo? Os Olha, idosos, terceira idade? né? Porque, por exemplo, tem como é que é a idade de ouro. Então, algumas pessoas falam, não, porque é a melhor idade. Aí as pessoas que estão na idade falam, não é verdade, é tudo mentira, isso é balela. Alguns tratam idosos como com um certo preconceito. É curioso, né? Com essa história de pandemia, então fala, não, mas eu já sou idoso, eu tenho 60 anos, mas uma pessoa de 60 anos é muito jovem hoje em dia, né? É extremamente jovem. Então, do que a gente está falando? E é curioso, porque apesar de eu ser psicanalista, eu vou em busca de conhecimento de outras áreas e tudo mais. E tem um terapeuta americano, ele era de São Francisco, na realidade ele faleceu recentemente, chamado Stanley Kellerman, que ele trabalhava a questão corporal e o processo formativo. Então ele fez, isso é muito interessante, me fez mudar até a maneira de enxergar as coisas. Ele fez, ao invés de chamar de idoso, ele chama de adulto. Então, por exemplo, dos 21 aos 55 anos, ele chama o adulto alfa, que é a fase mais produtiva da nossa vida, vamos dizer. Claro que pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos. Então, é dos 21 aos 55 anos. É o adulto alfa. Dos 55 aos 75 anos, ele chama de adulto maduro, que é uma fase de aprofundamento, onde você, vamos dizer, vai colher o que você plantou, que você vai se aprofundar nas relações, em que, vamos dizer, filhos estão criados, uma grande parte da vida já aconteceu. Então, é o adulto maduro, o adulto, a fase de aprofundamento. E de 75 anos para frente, ele chama de adulto em envelhecimento. Eu achei isso muito interessante, porque ele diz que envelhecer é um processo, né? É um processo diário, nós envelhecemos a cada dia, e isso é real. Né? A gente vai se dando conta aos poucos, a gente se dá conta quando a gente vê um cabelo branco, quando a gente vê uma ruga, mas a verdade é que a gente está envelhecendo, os nossos filhos estão envelhecendo, né? Então é um processo da vida. Você colocou uma questão aqui, antes da gente fazer a entrevista, no material que você me mandou. Longevidade.
presente ou maldição? Eu ia fazer essa enquete, mas eu nem fiz, porque eu falei, as pessoas não vão nem entender, né, do que se trata. Aí eu fiz a outra. Mas as pessoas querem longevidade, elas querem viver muito. É um presente ou maldição? Então, depende. Aí que tá. Eu acho que é o seguinte, depende como cada um vai se preparar e depende como a sociedade vai se preparar. Então a gente tem que pensar do ponto de vista pessoal, de como cada um está se organizando para isso, e tem vários pontos para serem colocados, e como a nossa sociedade, a gente pensa, vamos pensar no Brasil, dá um pouco de aflição, mas como é que o Brasil, como que é onde a gente está inserido, como é que essa sociedade vai. A gente teve discussões sobre previdência privada, previdência social. Então, assim, a gente é um assunto que tá bombando, né? Não tem como a gente fingir que não está acontecendo. Está acontecendo sim, né? Então, pode ser um presente viver muito, pode ser muito bom, dependendo de cada um, mas pode ser uma maldição. Uma maldição se eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas, se eu vou precisar pedir para os meus filhos. Pode ser uma maldição se eu não estou bem fisicamente. Então, vai depender muito de cada um. Tem várias coisas para a gente pensar. Tá. Eu quero entrar um pouquinho, né, nos segredos para viver bem, esse conceito ageless, mas eu, no meu curso de neurociência, Karen, agora você falando, eu me lembrei. Eu lembro que o professor falou que a gente não tem escolha. A partir dos 50 anos, o cérebro começa a envelhecer. E isso aqui não tem remédio, não tem tratamento, não tem nada que você possa fazer para retardar o envelhecimento do cérebro. Então, a capacidade dele diminui, você querendo ou não. Então, como é que se daria? Não sei se você tem condições de responder, mas agora me veio essa pergunta. Podemos cuidar do corpo, podemos cuidar da parte financeira, mas o cérebro, como é que ele vai esticar o funcionamento dele para acompanhar o que a gente vai cuidar para durar mais? Tá. Isso é bem interessante o que você está colocando. É claro que tecnicamente eu não sou uma neurologista, enfim, eu não tenho. Uhum. Agora, tem algumas coisas importantes que já estão acontecendo hoje. Existem exercícios de memória, né? Existem algumas empresas que estão trabalhando em cima disso. São empresas super sérias que estimulam a memória. Eu conheço gente que já faz esse tipo de exercício uma vez, duas vezes por semana, quase que numa brincadeira, tá? Para estimular. Agora, uma pesquisa demonstrou isso, eu achei isso tão interessante, eu concordo 100%. Inclusive, eu já escutei de geriatra falando que você ter relacionamentos, conversar com outras pessoas, se atualizar, faz toda a diferença. Então, eu falei para você sobre a questão da solidão, né? Então, na verdade, existe um estudo que diz o seguinte: as pessoas que estão sozinhas, porque isso é uma tendência, você vai perdendo pessoas, os filhos saem de casa, enfim, os netos também estão ocupados. Então, pessoas que não se estimulam tendem a, vamos dizer, a perder capacidade cognitiva, né? Então, tem um estudo que fala assim, que para um idoso é mais importante ele conversar com outras pessoas do que eventualmente para ele é mais importante do que preocupar em fazer um exercício físico. Sabe, se tivesse que escolher, por quê? Porque o cérebro ele sente, quanto mais sozinho você fica menos estimulado. E nesses estudos dizem que assim, você sozinho, você não conversa. Você não troca palavras. Então, no hemisfério norte, onde é muito comum os idosos viverem sozinhos, tem pessoas que passam dias e dias sem falar com ninguém. E isso tem uma consequência péssima para a saúde do idoso. Mas as redes sociais não substituem esses diálogos e conversas, essa interação social que você está mencionando. Porque vai ter gente que vai falar, mas eu converso com um monte de gente no... Não, você está falando de interação. Interação humana, de você conversar. Eu estou aqui conversando, você me faz uma pergunta, eu tenho que raciocinar. Eu tenho que buscar dentro do meu repertório de conhecimento informações para te responder, por exemplo. E assim é.
Mas, veja, não é uma conversa intelectual, necessariamente, é uma Uhum. conversa. Sim, É você conversar, você trocar, você ouvir, você se estimular. Então, veja, eu acho que isso é fundamental. tá. Fundamental. É que o Dr. Paulo Brenes entrou no meio do caminho da conversa, ele entrou logo depois que a gente falou, puxa, não sou não sou neurologista para falar, mas não sei se ele ainda está aí, se ele tiver, ele dá um tchauzinho, aí a gente pode até, talvez ele pode escrever uma coisinha para ajudar a gente aqui, só para tirar a dúvida mesmo, para completar. Mas vamos falar um pouquinho, então, desse conceito ageless. Depois eu quero falar dos segredos para viver bem. O que é esse conceito ageless? Porque, Karen, vamos lá. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Também Pois tem aquelas pessoas que não têm noção, né? Uma coisa é você querer ser jovem para sempre, né? Outra coisa, vamos combinar que, não, cara, não sei. Não... Aí daqui a pouco eu vou falar que eu estou julgando, biriri, bororó, mas eu acho que tem um limite, ou não tem limites, né? Não tenho idade, posso fazer o que eu quiser, vestir a roupa que eu quiser, usar o cabelo que eu quiser. Como é que é essa história aí? Qual é o conceito ageless? olha, isso é interessante o que você está colocando, porque na realidade, quem sabe da nossa vida, né? Às vezes, o que quem sabe da minha vida é quem paga minhas contas, né? Eu acho por aí. Mas, é assim, eu acho que tem muito preconceito no Brasil, né? Isso é real. Eu não sei se você lembra de um episódio que a Beth Farias foi na praia no Rio de Janeiro e ela foi escorraçada. Você lembra disso? Eu não sei se você acompanhou. Nossa, Assim, lembra, Maria foi uma grande atriz e uma grande bailarina. E ela simplesmente um dia resolveu ir para a praia no Rio, entrar no mar de biquíni. E ela foi detonada, a mídia detonou, tiraram fotos, foi um horror, né? eu acho que eu lembro Foi, exatamente disso. então, assim, eu acho que tem um tanto de preconceito. Nosso país tem um tanto de preconceito. Na realidade, isso é muito interessante. Tem uma pesquisa de uma antropóloga chamada Miriam Goldenberg, que eu adoro. Ela escreve para a Folha, ela é professora na UFRJ, e ela fala assim que a mulher de 50 anos, na Alemanha, ela fez essa pesquisa. Ela pesquisou a mulher de 50 anos na Alemanha e ela pesquisou a mulher de 50 anos no Brasil. Na Alemanha, a mulher se sente satisfeita porque ela já criou filhos, porque ela já fez a profissão dela, ela pode cortar o cabelo. Travou. Estela, foi pausar porque me ligaram aqui. Na Alemanha, a mulher de 50 anos se sente satisfeita, ela se sente, vamos dizer, aquela velha palavra empoderada. Uhum. No Brasil, a mulher de 50 anos, ela começa a ficar desesperada, porque ela quer se manter jovem, porque isso é um valor do nosso país. Então, o nível de mulheres que fazem academia, que fazem dietas, que tomam remédios, é assim que chama muito atenção. É como se elas não tivessem permissão de envelhecer. Mas isso você está falando como positivo ou negativo? Eu não estou conseguindo entender. Se você está querendo dizer que É é que bom. Não, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente está numa sociedade onde a juventude é super valorizada. Só que, Uhum. como você mesmo acabou de colocar, não vai ter jeito. Um dia a casa vai cair. Quer dizer, por mais que você faça tratamentos, você não vai ser jovem para sempre. Você pode retardar, você pode fazer um botox, você pode pintar seus cabelos, mas o tempo vai passar. Então, assim, o que é bom, o que é ruim? O que eu quero dizer é assim, eu acho que a gente poderia se sentir mais confortável envelhecendo. Eu digo, Uhum. se a gente comparar, né? Quer dizer, é digno envelhecer, não tem nada de errado envelhecer, né? Então, assim, eu acho que precisam ser revistos os valores. Então, quando a gente fala de conceito ageless, a gente tem que pensar no que é bom para a gente e não em suprir padrões ou exigências da sociedade. É isso que você está falando? O conceito ageless, Vou falar do conceito especificamente, tá? tá. O que quer dizer sem idade? Então, por exemplo, eu posso usar uma calça jeans aos 70 anos? Pode. Onde que está escrito que é só para um jovem de 20? Eu posso começar um curso aos 65, 70, 80 anos? Pode. Quem disse que não pode? Então, assim, ageless no sentido de que tem
muitas coisas que não precisam ter uma idade determinada, né? O que que é? É uma mentalidade inclusiva e inspiradora. É um modo de encarar o mundo. Então, na realidade, é uma mente aberta, curiosa, jovial. Não precisa ser jovem para ser jovial. Com certeza. Isso é Conceito. legal. Então, é um estilo de vida. Agora, Uhum. precisa usar mini saia? Cada um sabe o que é, Estela. É muito particular. Então, eu, Estela, vou aos 49 anos dançar em pub com meu marido. Nós somos vovôs lá, toda vez que a gente vai. Mas tô nem aí. Eu me sinto super bem para fazer isso, né? Agora, às vezes as pessoas acham estranho, né? Como é que, né? Apesar de que, depende dos lugares, até tem umas pessoas mais velhas, mas eu acho que fica muito, é bem setorizado. Aqui vai gente mais velha, aqui vai jovem, aqui vai gente dessa idade. Eu acho que, assim, cada um tem o seu... De negócio, diga-se de passagem. Por quê? E isso é uma coisa para pensar, porque vai ter muitas oportunidades para atender esse público. Veja, você sabe que é engraçado isso que você está falando? Uma vez no Facebook, uma pessoa escreveu assim: ah, eu queria tanto para uma balada, para uma boate. Eles nem falam boate, né? Os jovens. Boate. Para uma Se ela boate. falar boate em algum lugar, minha filha, acabou, vai ter que ir embora. Então, mas é o que a gente aprendeu, né? Da nossa geração. Eu também tenho a sua, tenho 49 anos. Então, assim, aí assim, mas eu não acho um lugar em São Paulo. E veja, eu aposto que se alguém tivesse ideia incrível, gente, eu estou dando a dica, assim que é passar a pandemia, te garanto que se tiver um lugar bacana para esse grupo, por que não? Vai lotar. Quem disse que a gente não gosta de dançar? Ah, eu brinquei. Eu falei, olha, espera o próximo bar mitzvah. Ou eu preciso esperar um bar mitzvah ou o casamento de alguém para sair para dançar? Não. Só que tem lugar em São Paulo, por exemplo, para nosso, para uma idade um pouco mais para frente? Também não, é o que você está falando. Não, eu me enfio com a cara e com a coragem, eu me enfio, mas realmente não tem. E eu já falei para o meu filho, gente, mas como é que os casais da nossa idade se divertem? Né? Como é que eles saem para dançar? Porque eu, com o DJ Chip, eu nunca, eu não vejo pessoas, casais da nossa idade, sabe? Saindo para se divertir, para dançar. Eu sempre me pergunto. Parece que chega uma hora que você já não pode, mas não fica bem, né? Não, para mim fica ótimo, eu ainda posto, tô nem aí mesmo. Ah, Mas é isso, é isso. Quer dizer, as pessoas vão deixando de lado partes de si mesmas. eu queria que você falasse assim, meio rápido, porque eu ainda quero falar um pouquinho da pandemia também. Não, a gente tem meia hora, tudo bem, mas é que voa. De repente, quando eu olho já era. Eu queria que você falasse um pouquinho, desse dicas mesmo, dos segredos para viver bem, né? Crenças limitantes, quais são as crenças limitantes também dentro desse, né, de tudo isso que você apresentou aqui, talvez um pouco mais. Mas vamos falar um pouquinho desses segredos para viver bem. Vamos lá. Mas não vamos começar com, ó, tem que comer verdura, fazer exercício todo dia. Tá? E reais. E reais. Em primeiro lugar, e eu vou começar com a parte mais chata. Eu acho que a gente tem que se organizar financeiramente para envelhecer. Sem dúvida nenhuma. Então, assim, a gente não pode ser pego de calça curta, né? A gente tem que pensar numa poupança, enfim, porque o tempo passa e vai chegar uma hora que a gente vai precisar, enfim, de recursos. E você sabe muito bem que remédios custam, todos os aparatos necessários para viver bem custam. Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Já falando para nós, aqui, agora, né? Uhum. Isso. Cultivar relacionamentos. Então, como eu te falei, quer dizer, a questão da solidão e do isolamento, ela é crucial. A gente não pode se permitir ficar isolado de relacionamentos da própria vida, né? Se abrir para novas amizades, fazer conexões, enfim, ter uma postura ativa. Você sabe que Postura ativa. Postura ativa. Eu estou anotando tudo. Então, a primeira dica é se organizar financeiramente. A segunda é não ficar isolado, ter uma postura ativa. Está na mesma dica, né? exatamente. Então, assim, Uhum. você sabe que uma vez eu estava dando uma palestra para um público já de 60 a mais. E aí uma senhora
e nem era tão senhora, devia ter uns 65 anos, falou, eu me aposentei, eu terminei, eu fiz minha carreira numa empresa e eu não tenho que fazer o dia inteiro, porque está todo mundo ocupado. Aí várias pessoas levantaram a mão. E eu falei, bom, então vocês já não começam aqui, já combina de ir no cinema, né? Quer dizer, não é tão complexo assim, já vai tomar um café juntos, sabe? Na Unibis tem muito programa bacana para 60 a mais, na Hebraica tem um monte de gente, em outros clubes. Vai liga, não tem vergonha de ligar, né? De procurar o outro. Então, eu já falei da solidão, né? Desafiar-se, Estela, eu acho assim que não é bom largar a toalha, sabe? Tipo, já Uhum. desafie-se. Por que não fazer um curso? Por que não aprender uma língua nova? Por que não viajar para um lugar diferente? Por que não procurar algo diferente na vida, um outro interesse? Eu sempre quis aprender a cozinhar, eu nunca soube. Vai fazer um curso de cozinha, sei lá, se permite, vai ver outras coisas. Eu li alguns artigos de gente que queria aprender a surfar. Foi com 60 anos. Qual é o problema? Onde que está escrito que não pode? Né? Mas aonde que você acha que as pessoas vão conseguir, Karen, virar essa chavinha? Porque nós somos engolidos por todos esses conceitos da sociedade, né? E todo mundo tem medo de ser julgado, é um medo coletivo. Essa coisa de se desafiar é muito difícil mesmo, porque você tem uma dificuldade de buscar aquilo que você quer realmente fazer e confrontando com aquilo que os outros vão pensar de você, né? Então, como virar essa chavinha? Eu acho que é se informando, é fazendo um trabalho de autoconhecimento, é quebrar as próprias barreiras, porque essas são as crenças limitantes, né? Quer dizer, as crenças limitantes nascem com a gente, elas são herdadas muitas vezes da nossa família, ou elas são aprendidas por escutar que não pode, que é feio, né? Então eu acho que assim, tá na hora da gente fazer o bem pra gente mesmo e começar a pensar sobre nós, né? Não pergunta para filho, porque o filho sempre vai falar: "Não, mãe, já deu, né? Teu tempo já passou". Assim, eu tô brincando. Aqui é o contrário, aqui eu fico empurrando minha mãe, por mim ela podia vestir legging de oncinha Mas é e sair com uma faixa no cabelo, eu ia falar, meu Deus, eu quero minha mãe jovem. super interessante é observar, ver entrevistas. Uma pessoa incrível que eu tenho escutado muito é a Constança Pascolato. Ela é uma mulher incrível, ela tem 80 anos, ela acabou de lançar um livro, está super cheia de vida, aparece linda nas lives dela. Então, assim, se espelha em modelos interessantes. Às vezes você não tem um modelo dentro de casa, mas você pode procurar modelos bacanas por aí. E tá E cheio. o dinheiro às vezes se torna um impedimento para a pessoa. Ela coloca isso como uma barreira. Como que eu vou me arrumar se eu não tenho dinheiro? Como eu vou sair se eu não quero gastar? Como eu vou... E aí isso acaba sendo uma desculpa, entre aspas, porque eu acho que dá para a gente fazer tudo isso sem precisar de tanto dinheiro, ou dinheiro em si. Ou não? Você acha que isso está conectado à capacidade financeira da pessoa também? Desculpas, quem quer arranja, desculpa, né? E tem N, não tenho tempo, tenho que cuidar dos meus netos. Tem milhares de. Agora, tem as pessoas que deixam as desculpas de lado e vão à luta, né? Por isso que eu falo de uma postura ativa. Okay, você deu 3 dicas. Tem a quarta. Vamos lá, vou continuar. Acho que é fundamental cuidar do corpo e da autoestima, né? Quer dizer, fazer exercícios físicos. Veja, isso daí está em todos os lugares, na mídia. Eu não estou contando nada excepcional, mas eu acho que cuidar de si, cuidar da autoimagem, passar um batom, estar bem, sabe? Não precisa tanto, mas é um bem-estar, se alimentar direito, é se gostar em primeiro lugar. Eu acho que a autoestima é tudo, né? Uhum, muito bom. E eu acho que a ideia do ego, Freud já dizia, o ego é corporal. O que significa isso? Que a gente está muito ligado no nosso corpo, quer queira, quer não. Então, se você tem uma autoimagem agradável, você se olhar no espelho e falar, puxa, tô bonitinha hoje, né? Bacana. Acho que já dá um up, né? Agora, precisa É verdade.
trabalho. A Constança Pascolato, no livro dela, ela falou que ela acorda 2 horas antes de qualquer compromisso, ela fica arrumando o cabelo. Acho incrível. Eu vou chegar lá quando eu tiver 80 anos. Né? Tem um outro aspecto que é a chamada epigenética. O que é epigenética? São estudos que comprovam que os hábitos de vida, dieta, movimento, manejo emocional e espiritualidade, eles são capazes de ligar ou desligar genes bons ou genes ruins. Então já tem todo um estudo a respeito. Né? Então, isso é importante. Isso também, de novo, te chama a gente para um lugar ativo. Quer dizer, se eu tenho uma família que tem uma tendência de engordar, por exemplo, estou dando um exemplo bobo, mas assim. Um exemplo que eu nem não conheço isso, eu não sei, nunca vivi. Nem eu. Mas, enfim, vamos falar genericamente. Você tem que batalhar para não engordar. Quer dizer, você vai ter que batalhar, fazer teu exercício, fazer tua dieta. Então, assim, a gente tem que lutar para chegar onde a gente quer. É uma luta, a vida é luta. Não tem jeito. Nossa, você falou igualzinho meu avô, gente. Meu marido até me olhou de longe. Meu avô fala isso o tempo todo, cara. A vida é uma luta, minha neta. A vida é uma luta. Ele fala o tempo todo que a vida é uma luta. Esse é o mantra do meu avô. Eu sou fã do teu avô, eu sempre vejo foto, ele é um fofo. Não, ele é o coach dos coaches, minha filha. Tinha que jogar ele no estádio. Meu avô tem 95 anos, Karen. Vou aproveitar, já que tá falando. Ele não tem um fio de barba, ele faz a barba todo dia. Ele pinta o cabelo toda semana, você não vê o cabelo branco dele. Ele passa perfume, ele se arruma em casa, ele bebe, faz um drink. A gente chega lá, ele põe um licor, uma cerveja, vamos celebrar, vamos a vida, L'Chaim. Ele é 95 anos, ele gosta de se olhar no espelho e ver ele bem cuidado, bem cheiroso. Não acha que isso é uma maneira de estar na vida? É uma maneira de estar na vida, porque isso faz toda a diferença. A gente vai viver da maneira como a gente viveu o tempo todo. E a gente vai morrer também como... Isso tem livros muito bonitos também. A gente vai morrer como a gente viveu. Então, assim, isso é profundo. Tem até um livro incrível escrito Viver o Seu Morrer. Ou morrer o seu viver. Acho que é morrer o seu viver. Quer dizer, na realidade, a gente vai ser o que a gente vai ser, mas a gente pode procurar melhorar. Melhorar. Uhum. Né? Então, não se acomodar, não se entregar. Meu marido aqui, ele completa minha memória que tá ruim. Não se entregar. Mas, Karen, a gente tem praticamente mais 15 minutos só, e eu queria falar um pouquinho do impacto da pandemia nesse grupo dos... Calma que eu anotei, que eu vou falar direito. Dos adultos maduros em envelhecimento. Esses dois grupos. De verdade, meus pais estão lá isolados, saudade dos netos. Eu estou angustiadíssima, meu avô está lá no Rio sozinho. Conversei com uma pessoa essa semana que falou da mãe dela, que mora sozinha, e ela fica super preocupada que a mãe está lá sozinha todos os dias, sem ninguém. Enfim, como é que a gente já tem essa realidade difícil, né? E também a questão financeira. Como é que você vê o impacto da pandemia nos mais velhos? Posso falar outra coisa? Não sei, me dá outra opção aí. Posso falar? 70 mais, 70 mais. 70 mais. Olha, de verdade, eu acho que todos estamos sofrendo, em maior ou menor grau. Quem vive sozinho está sofrendo de solidão porque, na realidade, está impedido de sair. Quem está solteiro, em busca de um amor, também tem sofrimento, porque fica numa situação, no impasse. Apesar de que as pessoas sempre buscam caminhos alternativos, né? Eu já vi gente marcando encontro de máscara. Isso é divertidíssimo. Tipo, encontro no prédio, sabe? No saguão do prédio. Então, as pessoas são criativas. Uma paciente falou que só vai sair se a pessoa mostrar o exame que está negativo. Enfim. Né? Então, na realidade, agora, sem brincadeira, é assim, eu acho que essa população está muito judiada. E isso é real.
Porque é muito duro ficar dentro de casa confinado. É muito sofrido. É muito sofrido uma pessoa que já está viveu muitas coisas e tal, 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 se sentir impedido de ver o neto. Afinal de contas, o neto é a coisa mais gostosa que eu acho que dessa fase, imagino eu, né? Uhum. Então, sem dúvida, está sendo difícil. Agora, tem filhos que ligam todos os dias, tem netos que ligam todos os dias. Você com teu avô, eu sei que vocês se falam pelo vídeo. As pessoas vão buscando caminhos. Sei lá, vejo gente que faz um bolo, manda entregar. Tem várias alternativas. Outro que encontrou com uma capa toda de plástico. Então, assim, as pessoas estão buscando caminhos. Eu vejo, Estela, é assim. Eu vejo que a mídia tratou esse público com muito desdém, né? Como se assim, morreu, mas é velho. Entendeu? Então, isso para mim foi um desserviço, na minha opinião. Isso foi até cruel. Porque, veja, toda a vida é importante. Não importa a idade. Não é porque é jovem que tem mais seriedade, que merece mais respeito. Todos merecemos, né? Então, assim, eu acho que para esse público foi motivo até de se deprimir, porque a maneira Uhum. que foram tratados foi com muito preconceito. Então, eu acho que essa doença foi cruel, não só pela doença propriamente, pelo medo, mas foi cruel nesse sentido de deixar um público de lado, quase tudo bem. E não é tudo bem. Uma outra Uhum. importante, que eu acho que teve uma discussão num grupo que eu achei muito curiosa. Veja, uma pessoa de 80 anos, ela tem uma perspectiva de vida de mais alguns anos. Então, perder um ano de vida é muito duro dentro de casa. Isso Verdade. tem um impacto emocional importante, porque, vamos dizer, um ano, 6 meses na minha vida, que tenho 49 anos, eu ainda penso que eu vou viver muito. Não se sabe, né? Mas a gente ainda acha que vai viver muito. Agora, uma pessoa que tem 80 e poucos anos, tem um... é muito difícil, é muito difícil. Esse tempo, ele é muito precioso para ser E desperdiçado. o que você diria para nós, filhos, netos, o que nós temos que fazer para poder ajudar? Qual é o nosso papel agora? Como nós podemos ajudar nossos pais, nossos avós? Como nós devemos nos comportar? Devemos ser legais e burlar as regras e deixar se ver ou a minha mãe me chama, tá aí no ar, ela tá ouvindo aí. Minha mãe faz umas chantagens emocionais. Deixa dormir comigo. Eu fico assim, gente, sabe, me dá uma angústia. Então, assim, hoje, o que podemos fazer para ajudar, para amenizar, qual é o nosso papel? E também quero saber depois, porque depois vão ficar sequelas, vai ter um rastro de destruição deixado para trás, né? Como resgatar isso? Pode fechar. Sem dúvida, eu acho que é muito pessoal, Estela. Eu não tenho uma receita de bolo, né? Porque eu acho que cada caso é um caso. Eu já vi gente que sequestrou os pais e levou para um sítio. Que, não, eu já estou de quarentena há 15 dias, então você pode vir na minha casa, porque eu me sinto confortável de te receber. Mas isso são poucos. A maioria das pessoas não tem essa possibilidade. Eu acho que é demonstrar amor da melhor maneira possível, né? Ligar, se fazer presente, fazer os calls, mandar um presente. Eu acho que é isso. Agora vai muito de cada família. E eu Uhum. concordo com você que isso tem um rastro. Isso vai demorar. Até a gente ter uma vacina é muito complicado, porque a gente sabe que é um público mais frágil do ponto de vista de saúde, né? Então, assim, eu não sei o que te falar além disso. Eu, por exemplo, Uhum. está bastante idosa e ela tem cuidadores. Ela está na casa dela. Eu tomei uma decisão de visitá-la toda semana, mas eu tomo todos os cuidados e fico resguardada. Agora, é uma decisão minha, com todas as consequências, porque ela está doente, ela está com muita idade, né? Então, assim, e está dependente, eu que organizo a casa dela, ela já está numa situação muito vulnerável. Uhum. Tem outra opção para mim. Agora, vai depender de cada família, depender como cada família está lidando com isso. Então,
qual o esforço que eles têm que fazer? Que dica, aqui tem um monte de gente aqui já preocupada, já querendo mostrar para isso, para qual o esforço, eles têm que, vamos dizer assim, respeitar esse momento, sofrer esse momento, já que eles não têm essa possibilidade da interação, né? Estão sozinhos mesmo, isolados em casa. O que eles podem fazer? O que você acha que pode ajudar a manter um pouco de saúde mental, emocional e força para essa idade aí de Então, ouro? eu falo para até meus pacientes, né? Dependendo das condições, descer um pouco, tomar um sol no prédio, acho que isso é importante. Assistir televisão, assistir os programas do Netflix, conversar com amigos, ligar. Tem até algumas instituições na nossa comunidade que atende ligações de idosos que estão muito solitários. Não sei se você conhece, mas o pessoal. Não, mas é interessante você deixar o número aqui, porque as pessoas vão assistir, deixar falando mesmo, porque não fica gravado nenhum texto aqui. A Federação Israelita. Depois eu te passo o telefone, tá? É um grupo de voluntários que atende as pessoas a hora que for. Então, pessoas que se sentem vulneráveis, sozinhas, que não tem para quem ligar, porque, veja, passar o telefone e conversar com alguém já é alguma coisa. É não se sentir sozinho, né? Uhum. Eu acho que assim, se puder fazer um pouco de exercício, se puder fazer um pouco de meditação, quer dizer, é muito particular, isso ela depende da condição de cada um. Mas sem dúvida, Uhum. cuidar, é continuar se cuidando, né? E cada um vai saber a maneira como é possível. Né? Então, a gente poder acalmá-los, poder dar atenção, já é uma grande coisa. Os netos ligarem, é o que está ao nosso alcance. Né? Meu marido tá prestando homenagem aqui para a mãe dele, que tem 83 anos, que desce todo dia, vê todas as séries, faz um com as amigas. Eu acho que o Zoom, pode falar. Não, eu li que ele escreveu que joga tranca. É Ela tá jogando tranca online, ela conseguiu achar um grupo, a mas Patrícia tem o telefone do Shimak, que é 3660-8818. isso, 3660, gente, 8818 é esse grupo que escuta as pessoas, né? Você liga e você tem com quem conversar. É isso, né? Que faz Exatamente. esse trabalho. Muito Tá, preparado. ok. De segunda, Como? de segunda a segunda, essas pessoas estão disponíveis. De segunda a segunda, qualquer hora do dia? Depois eu te passo exatamente os horários, mas é um horário bastante longo, tá? Aqui está falando a professora Eliane, ela é do Rio de Janeiro, e ela fala: meus alunos do EJA têm um trabalho para entregar sobre educação física na terceira idade. Falei que hoje eles têm muito material para pesquisar. Que legal, eu acho que o EJA são as escolas, né, para adultos que não tiveram a chance de estudar antes, e hoje eles estão podendo fazer o estudo básico, né? É a escola que ela dá aula. O EJA é a escola para adultos, gente. Eu acho que isso é um programa fantástico. E acho incrível como hoje em dia, apesar de toda essa cultura que você falou de preconceito, muita gente mais velha começa a fazer faculdade. Isso é um fato, né? Eu acho que tem cursos na USP especiais, na PUC. Então, eu acho que as pessoas estão buscando por isso, né? Na PUC tem, em São Paulo, tem a Faculdade da Terceira Idade, que é incrível, né? Agora, tem várias opções. A gente está caminhando para o final da entrevista, cá, e acho que a gente não falou muito disso, e eu queria falar um pouquinho disso. E o amor? E namorar nessa idade? Eu acho que tem um enorme preconceito nesse sentido, que as pessoas acham que elas já não precisam mais, né? Às vezes estão viúvas ou separadas, enfim. Tem um impacto real, positivo, a pessoa se permitir começar um novo relacionamento, se relacionar apesar de certas limitações físicas.
Como é que você vê o papel? Já está chegando o Dia dos Namorados, a gente está chegando no final da entrevista. O papel do amor entre homem e mulher, ou entre, enfim, o papel do amor num casal, entre um casal. Qual é o papel disso na manutenção da longevidade? Estela, eu acho que quem não quer se sentir amado e quem não quer amar, né? Eu acho que isso não tem idade, não tem limitação de idade. Eu acho que poder ter um amor em qualquer altura da vida, em qualquer momento da vida, é sempre bem-vindo. E quem não quer ter um carinho, poder contar com alguém, né? Eu acho que não tem limitação nenhuma. Quer dizer, sexualmente falando, aí vai de cada casal. Mas tudo vale a pena se a alma não é pequena, já dizia, não é? Boa. Eu acho que Muito bom, tá? é por aí, né? Quer dizer, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Bom, você é uma defensora, tá acabando, né, meu tempo? Você é uma defensora da longevidade. Devemos pensar em viver mais? Não é que a gente que devemos, nós vamos viver mais. Não tem opção. A medicina está aí prolongando a nossa vida. Então a gente vai ter que encarar essa. Não vai dar para jogar toalha, a gente vai ter que encarar que a gente vai viver muito mais tempo, muito mais que nossos pais, muito mais que nossos avós. Então a gente tem que realmente se preparar. Gente, eu queria que você deixasse aqui seus contatos, Karen. Quem quiser te procurar, marcar uma consulta, um bate-papo, uma conversa. Você atende especificamente esse grupo? Você individualmente? Você faz trabalhos em grupo com esses grupos? Um pouquinho para finalizar, assim, deixando como entrar em contato, um pouquinho do seu trabalho mesmo nesse sentido. Eu atendo adultos e adolescentes. E adultos de todas as idades. Então, adultos em envelhecimento também, né? Em alfa também, né? Em amadurecimento. Então, assim, todos são bem-vindos e, na realidade, cada pessoa é uma alma que chega no consultório, é uma delícia, né? Qual E o contato? Quem quiser falar com você, te eu, procura como? 981163355 é meu celular. Eu tô no Instagram, e se a pessoa quiser em contato também, tem meu nome no Instagram, né? Super obrigada, Karen. Quem entrou no meio da entrevista para o final, gente, vale a pena voltar. Tem muita informação útil, importante no começo da entrevista. E, assim, uma delícia. Acho que a gente tem que organizar mais coisas. Acho que a gente precisa colocar uma voz, assim, com essa clareza, com essa visão tão clara, né, de futuro mesmo, mas o futuro já começou. É isso que a sua mensagem é essa, né? O futuro já começou, gente. Vamos prestar atenção, né? Que o futuro já é agora. Longe, Então, espero que seu trabalho assim chegue para muitas pessoas, que as suas informações, seu conhecimento, seu conteúdo atinja cada vez mais e mais pessoas, porque realmente é muito importante. Muito obrigada. Foi um prazer, adorei, que delícia. muito legal. Parabéns por tudo. Ampliado o repertório. Exatamente. Muito, muito bom. Muito obrigada, Karen. Foi, assim, uma delícia. E a entrevista, gente, vai ficar disponível no IGTV e no meu canal do YouTube também. Depois eu passo para você, cá, para você mandar suas palavras aí através do mundo, tá bom? Obrigada. Boa noite. Boa noite. Saúde.